Olá, somos aprendizes da consciência, compartilhando o tema Visão Geral da Consciência Ativa. Então, temos aqui um mapa conceitual. Vamos aos detalhes. Então, a pergunta focal do mapa conceitual é: quais são os fundamentos da experiência pessoal com a consciência ativa? Referimos-nos à experiência pessoal aqui, porque a ideia, o propósito do canal é propiciar, convidar não só o conhecimento teórico dessas abordagens, mas promover uma prática que cada um, na medida do possível, assimile estas abordagens na prática de um autoconhecimento que atualmente está sendo muito necessário. Então, consciência ativa, o que seria, temos aqui no cantinho, é uma energia sinergizante, uma inteligência sistêmica. Inteligência sistêmica é uma inteligência que procura conciliar as partes de um todo. Essa conciliação tem o nome também de sinergia. Então, a consciência ativa, essa inteligência, ela é uma energia sinergizante que procura superar o nosso nível cultural atual da humanidade no geral, que dá muito privilégio aos conflitos, ou seja, existem muitas tentativas de partes tentando tomar o poder para controlar o sistema como um todo, mesmo sendo apenas uma parte. Então, a ideia é que cada parte se identifique com o todo, para ser imbuído desta energia sinergizante com uma inteligência sistêmica. Aqui à esquerda nós temos alguns métodos, algumas metodologias de trabalho que nós integramos na abordagem geral do canal, cada uma facilitando certos aspectos do conhecimento. Temos aqui, abreviado como TC, a teoria do conhecimento, que é também conhecida como epistemologia. Temos aqui GC, abreviado GC, que é a gestão do conhecimento. E temos AS, abreviado como S, que é a aprendizagem significativa. Então, esses termos, esses conceitos, essas práticas vão ser ou estão sendo abordadas, destrinchadas, explicadas nos vídeos específicos, conforme o tema abordado, uma ou outra vai ser mais utilizada, tá ok? Então, vamos aos detalhes. Nós trabalhamos com as dimensões do ser humano. Nós temos basicamente 3 dimensões. Uma dimensão chamada de transpessoal, que é a consciência. Uma dimensão subjetiva, que é o modelo mental, o nosso ego, o nosso sistema de pensamentos. E temos uma dimensão objetiva,
feita de representações. Tá? É uma realidade, digamos assim, interpretada por cada pessoa em sua dimensão subjetiva, né? Atribuindo significados diferenciados. Então, as representações objetivas, elas são chamadas também de significantes na teoria do conhecimento, e ela envolve geralmente aspectos visuais. É muito comum o conhecimento ser expresso como artefatos visuais, tá? E esses artefatos visuais que representam o contexto de atuação, né, das pessoas, eles nem sempre são representados de uma maneira simbólica. O próprio mundo, do jeito que ele já é um conjunto de representações. Mas o que nos interessa mais são os significados que cada um atribui a essas representações, porque as representações podem ser a mesma para todos, mas os significados são diferenciados por pessoa, porque eles são subjetivos. E essa diferenciação dos significados depende do quê? Depende do estado de consciência de cada um. Então, o propósito do canal é incentivar o alcance a um estado de consciência superior, que seria a consciência transpessoal, que é o referente em termos da teoria do conhecimento. Ele é o referente, ou seja, é a raiz dos conhecimentos, tanto do autoconhecimento pessoal como do conhecimento do nosso contexto de atuação. É a realidade original e é a nossa constituição humana. É aqui que está o nosso self, a nossa identidade verdadeira, junto com a realidade total do universo. Sócrates deixou um pensamento que é assim: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo, porque a consciência contém o nosso próprio ser, o nosso self, junto com as coisas em si do universo. Então, esta é a realidade original. O conhecimento começa aqui, embora nem sempre cada pessoa tenha esta consciência ativa, e de qualquer forma, a partir da consciência que a pessoa tem, ela atribui significados para representações que ela vai expressar no mundo objetivo, né? Assim como ela pode expressar suas captações da consciência no mundo objetivo, outras pessoas também podem, de forma que cada um pega muitas representações prontas do mundo objetivo e vai fazer o caminho contrário, vai atribuir um significado baseado na consciência, na autoconsciência, que é a realidade original, a nossa constituição humana. E o nosso eu, ele tem a capacidade de reconfigurar o nosso modelo mental. O modelo mental é o nosso sistema de pensamentos, tá? Ele constitui o nosso ego, as diretrizes que dirigem a nossa vida, organizam a nossa vida baseadas nos significados, tá?
os significados são a chave do nosso acesso interior. Embora a gente tenha acesso a representações, mas é pelo significado que nós temos contato com o nosso verdadeiro ser, que é a consciência, esta dimensão mais alta, que é transpessoal. E nós abordamos a psicologia transpessoal também, que tem uma terminologia muito útil e inclui esta fórmula VR igual FEC, que significa o seguinte: a vivência da realidade é função do estado de consciência. Então, aqui nós temos as representações em nosso contexto de atuação, onde nós atuamos, bem ou mal nós atuamos em nosso contexto. E a qualidade dessa atuação depende do nosso estado de consciência. É isso que quer dizer esta fórmula. A vivência da realidade é dependente ou é função do estado de consciência. E a nossa civilização, ela, de certa forma, deixa em segundo plano a consciência transpessoal e procura viver de representações objetivas e de significados subjetivos, mas sem procurar saber de onde vêm esses significados. Tá, ok? Então, se a pessoa tem um estado de consciência muito rudimentar, a atuação dessa pessoa, a vivência da realidade, vai ser de baixa qualidade. Na medida em que cada um eleva o seu estado de consciência para uma consciência transpessoal, que é a consciência do universo, né, individualizada, na medida em que aumenta esse nível de estado de consciência, os significados melhoram de qualidade. E como nós somos movidos por significados, melhora consequentemente a qualidade das nossas contribuições no mundo objetivo, tá bom? Então, o eu reconfigura o modelo mental de acordo com o alcance que consegue na consciência transpessoal. E o modelo mental externaliza ou internaliza as representações do mundo objetivo. Então existe essa dinâmica no funcionamento do ser humano. Então, o autoconhecimento implica em conhecer esta funcionalidade do ser humano, vamos dizer assim, tá? Que tende a permanecer nestas partes inferiores, o modelo mental, o ego, né, com seus significados, atuando bem ou mal no contexto de atuação com as representações objetivas. Na sequência, nós temos o próximo passo, uma abordagem mais específica ligada à consciência transpessoal, que tem o nome de meditação libertadora. Por que meditação libertadora? Porque nesta condição, o eu se identifica com a consciência transpessoal, o eu superior de cada um, e consegue fazer usufruto da constituição humana, que é a nossa herança do universo. Tá? Nós somos a consciência do universo individualizada. Então, nós começamos esse processo de autoconhecimento
com a nossa autoidentificação, com a pergunta: quem sou eu? Reconhecendo-nos como parte de um universo individualizado, tá? O Jung diz individuado, mas quer dizer a mesma coisa. E nessa autoidentificação, aquele eu que era guiado pelo ego, pela sua história, por pensamentos fixos, ele consegue fazer uma conversão do ego de condutor para instrumento do eu, agora convertido a um eu superior, um eu de consciência transpessoal. Então, a partir dessa autoidentificação, ocorre uma conversão do ego, que passa a ser instrumento e não mais o condutor da vida de quem ainda não alcançou este estado de consciência. Neste novo estado de consciência, o eu consegue fazer observação com desapego do contexto em que ele está. Por que ele consegue desapego? Porque esta autoconsciência, um estado de consciência mais elevado, ligado à raiz do nosso ser, ele nos traz uma satisfação direta, inclusive pelo senso de liberdade dos pensamentos e das representações externas. Então os nossos pensamentos ficam mais soltos. A comparação que se faz é que o eu, identificado como self, ele está no céu. E os pensamentos destas representações objetivas, eles são como nuvens no céu que vão passando, mas as nuvens não são o céu. Então, da mesma forma, os nossos pensamentos não são a nossa identidade, nós não somos os nossos pensamentos, nós temos pensamentos. Então, desapegados desta maneira dos pensamentos, porque estamos satisfeitos e nutridos neste estado de consciência superior, nós temos a liberdade de trabalhar com pensamentos mais soltos, com mais criatividade, porque deixamos de ser dependentes dos pensamentos, deixamos de nos nutrir dos pensamentos. Então, aqui é uma ideia básica, porque nós temos em seguida um vídeo específico denominado Meditação Libertadora. Mas aqui na sequência nós vamos mostrar o pensamento criativo, que também tem um vídeo específico como pensamento criativo, mas aqui nós temos esta sequência mostrando a seta, revelando a dependência que o pensamento criativo tem da meditação libertadora. Então nós vimos que a meditação é a capacidade de observar os pensamentos sem apego, sem se deixar levar por eles. E esta liberdade é a chave do pensamento criativo, justamente porque nós temos a liberdade, o desapego para mudar pensamentos, tanto para aceitar, negar ou alterar pensamentos que vêm das representações do mundo objetivo. Então, tem uma questão que é tratada também nesse vídeo, Pensamento Criativo, que é a questão de saber pensar, aprender a pensar e ensinar a pensar. Então, nós começamos com o conhecimento do contexto, que são estas representações aqui das nossas dimensões, né? Com a meditação ativa, ou seja, observando sem apego,
considerando nossos conhecimentos prévios, que é um termo da aprendizagem significativa, que tem também um vídeo, fazendo a diferenciação progressiva, ou seja, acomodando, sendo receptivo a pensamentos, a conhecimentos novos, que são denominados diferenciação progressiva, também da aprendizagem significativa. São os conhecimentos novos que são acrescentados aos conhecimentos prévios. E o pensamento criativo tem que ter habilidade para reconsiderar. Então nós temos que enfrentar uma situação que ocorre muito quando surgem conhecimentos novos, né? Uma diferenciação progressiva em relação aos conhecimentos prévios, que é a dissonância cognitiva. Porque ocorre muito que um conhecimento novo não bate muito bem com o que já conhecemos, não se encaixa muito bem no nosso modelo mental. Então nós temos que voltar ao nosso desapego do mundo objetivo e lembrar que pensamentos são hipóteses, para podermos fazer a reconciliação integrativa. Então, nós fazemos um ajuste no nosso modelo mental, incluindo tanto os conhecimentos prévios como os conhecimentos novos, para ter essa reconciliação integrativa, constituindo em nós um modelo mental atualizado e melhor elaborado. Tá? Isso se consegue com um pensamento criativo, e esse pensamento criativo, ele nos transforma porque nós aprendemos muito, mas esse aprendizado se dá em conexão com o mundo objetivo, com a dimensão objetiva, só que na forma de contribuições de melhor qualidade. Tá? Então, o pensamento criativo tem essas dependências de nós sermos livres do contexto em que estamos. Nós temos que contribuir e não simplesmente sermos levados por ele, né? Sempre com atitude positiva, que seria autoestima, propósito evolutivo e visualização criativa. Então, essa é a ideia básica do pensamento criativo, que tem o seu vídeo próprio na sequência. E o pensamento criativo, que depende da meditação libertadora, né, da capacidade de sermos livres de pensamentos fixos, ela atua aqui como um fator extremamente importante na nossa atuação autoconsciente. Então podemos dizer por esta seta aqui que a nossa atuação autoconsciente é dependente do nosso pensamento criativo, que por sua vez depende da nossa capacidade de meditação livre, né? De considerações livres, de sermos aprisionados por pensamentos fixos. Então, esta atuação autoconsciente é a nossa prática, a nossa experiência no contexto em que atuamos. E é típico a gente funcionar da seguinte maneira na nossa atuação, trabalhando na situação atual para transformar as condições em uma situação proposta, baseada em pensamento criativo. Então, nós vamos ressaltar aqui o que seria a consciência ativa. Tem um autor russo que ele coloca nestes termos: o que é consciência ativa? É não esquecer de si mesmo. Ou seja, embora a gente esteja envolvido com compromissos no mundo objetivo, a orientação é não esquecer da nossa dimensão transpessoal, que é esta aqui. Quando nós tratamos as dimensões,
nós temos uma dimensão superior que é chamada transpessoal, porque é uma dimensão acima do nosso ego. Então, não esquecer de si mesmo, para não se perder no mundo, digamos assim, né? Isso constitui uma motivação intrínseca de contribuir, porque em não esquecendo de nós mesmos, nós mantemos a chama de uma satisfação direta do nosso ser, tá? E esse nosso ser, essa conexão com a raiz do nosso ser, ela nos brinda com uma motivação espontânea de contribuir, de ter propósito evolutivo em nosso contexto, e nos proporciona intuição e inspiração, que são qualidades muito importantes de cada pessoa, mas quando essa pessoa deixa em segundo plano a dimensão transpessoal do seu eu, ela perde muito em qualidade de vida. E na atuação, já contando com estes recursos da raiz do próprio ser, a atuação vai ser feita em termos de quadrantes de atuação e dinâmica dos conhecimentos. Os quadrantes de atuação são o quadrante subjetivo, objetivo e individual e coletivo, para não deixar nada de fora. E a dinâmica dos conhecimentos em equipe, geralmente se trabalha em conjunto, né? É a internalização de conhecimentos novos, a externalização de percepções, de intuições, a socialização. Externalização seria você escrever, tomar nota, fazer anotações, por exemplo. Socialização seria você compartilhar as suas intuições, as suas inspirações, conversar com as pessoas, né, sobre aquilo que você intuiu, que você teve uma inspiração, teve uma ideia. É socialização. E combinação é quando as outras pessoas também compartilham as suas intuições, suas inspirações. Então, a dinâmica dos conhecimentos no trabalho coletivo, ela realiza uma combinação de conhecimentos. Então, cada participante dessa coletividade eleva também o seu nível de conhecimentos. Então, todos saem ganhando, percebe? Nessa atuação autoconsciente. A abordagem de quadrantes de atuação e dinâmica dos conhecimentos também tem um vídeo específico denominado competências sociais, algo assim. Tem o desenvolvimento social, mas é um vídeo que também está na sessão de introdução. Vocês vão identificar lá que tem um vídeo sobre desenvolvimento individual, pessoal, como condição para ter autopreparação necessária para dar contribuições em nível coletivo. Então vocês vão encontrar este vídeo onde explica melhor como são combinados os quadrantes de atuação com a dinâmica dos conhecimentos. E para concluir, vamos dizer assim, pensando nessas três partes aqui: meditação libertadora, pensamento criativo e atuação autoconsciente, digamos assim, que eu, em liberdade, planejo e organizo minha autorrealização. Porque a atuação autoconsciente ela resulta em contribuições valiosas para o contexto em que nós estamos. E essa contribuição valiosa é a autorrealização de quem participa com essa qualidade, tá? Então, eu, em liberdade,
planejo e organizo aqui com pensamentos criativos a minha autorrealização como contribuinte de um contexto em que eu trabalho, em que eu vivo, pode ser qualquer contexto em que nós participemos. E aqui embaixo sugere que a meditação libertadora é como respirar a essência do próprio ser. E esse respirar a essência do próprio ser nos enche de gratidão pela vida. E em pensamento criativo nós vamos ter o propósito de transformar essa gratidão em uma intenção, tá? De contribuir, de estender ao contexto de atuação nosso a satisfação original do nosso ser, que é a nossa dimensão transpessoal. Tá bom? Então aqui está resumido, porque este vídeo é a visão geral. Depois nós temos um vídeo para cada uma destas 4 partes na sequência desta sessão Consciência Ativa. Então, por hora era só. Então, estão convidados a assistir a sequência dos vídeos para verem mais detalhes. Então, muito obrigado.